Round 6, ou Squid Game, mal chegou ao catálogo da Netflix e rapidamente se tornou o programa mais visto em 22 países. Alcançou excelentes críticas e vencendo sensações pelas redes sociais. Uma trama que parece misturar elementos de filmes como Jogos Vorazes e Jogos Mortais, os episódios mostram 456 participantes participando de jogos infantis. O prêmio é milionário, mas o preço da derrota é a morte imediata. O que significa os símbolos da série? Círculo, triângulo e quadrado. Se você já teve contato com o PlayStation, provavelmente já imaginou que os emblemáticos símbolos da série faziam relação ao console, como forma de relacionar o jogo que envolve a trama. Mas a verdade é que os símbolos representam apenas o nome do jogo e da série. No alfabeto coreano, o círculo representa a letra O, o triângulo é o J e o quadrado é a letra M. E o que significa OJM? Significado Ojinjen, que nada mais é que o nome do jogo, o jogo da Lula. Tradução para Squid Game, que é o nome da série em muitos países. Nas máscaras da equipe, os símbolos têm outro significado. De acordo com o diretor Hwang, sua inspiração para as máscaras da equipe do jogo Round 6 foram colônias de formiga. Em uma colônia, cada formiga tem sua função estabelecida, mas é impossível distinguir as diferenças entre elas. Os uniformes da equipe demonstraram uniformidade entre eles, mas são os símbolos e seus capacetes que revelam suas funções. Aqueles com o triângulo são soldados, os que usam o círculo são trabalhadores, já o quadrado usado apenas por líderes e chefes. Cada um deles tem funções específicas e devem exercer apenas o que lhe é encarregado, caso contrário devem ser mortos. As cores dos uniformes também têm um motivo. Embora seja extremamente violenta, Round 6 também é muito colorida, e duas cores se destacam nessa paleta, verde e rosa. Enquanto os soldados usam uniformes rosa com máscaras pretas, os participantes estão todos com uma vestimenta verde, que muito se assemelha a uniformes esportivos, e nada foi escolhido aleatoriamente. Segundo o diretor, as roupas indicam conformidade, mas também contraste. Os participantes estão vestidos com roupas de ginásticas, com referência aos uniformes estudantis que Hwang via na época, e como diminuição deles termos de hierarquia. Além disso, o verde traz um excelente contraste com o sangue das cenas de morte. Em completa oposição, os soldados estão de rosa, cor que acaba se tornando sinônimo de medo no jogo, e pode ser vista em várias outras partes do local. Já os números nos uniformes trazem à tona a forma como o sistema rouba a identidade de cada um deles. O nome do jogador, Ainan, que no caso é o jogador 1, dava pistas de esconder spoilers. Se você souber um pouquinho de coreano, pode ter pego essa pista. O nome Ainan, que é o jogador 001, significa literalmente homem número 1, o que casa perfeitamente com o número em seu uniforme. Ele é o participante número 1 do jogo e com mais poder e riqueza no topo da hierarquia. O diretor afirmou que participaria dos jogos. O diretor da série revelou que escreveu o primeiro roteiro de Round 6 em 2008. Durante uma entrevista de divulgação do programa, ele revelou que na época tinha várias dívidas, como os participantes do doentio jogo que vemos em Round 6. Sua precária situação financeira foi a inspiração para a trama da série. Ele ainda afirmou que participaria de um jogo do gênero se existisse naquele período. Então ele está dizendo que, se existisse aquele jogo, ele mesmo participaria. A boneca do Batatinha 123 gigante existe de verdade. Se você tiver coragem de chegar perto da emblemática boneca gigante da série, já pode marcar sua visita para o condado de Jinjeon, na Coreia do Sul. O gigantesco animatronic está em um museu. Segundo informações da JTBC News, a boneca pertence ao Jinjeon Carriage Museum, também conhecido como Masha Land, e foi emprestada à produção da série, mas já foi devolvida ao local de origem. Menos CGI possível! Em nome da realidade da cena, o diretor da série fez de tudo para usar o menos possível de recursos e efeitos especiais. Exemplo disso é a primeira prova do jogo. De fato, 456 atores estavam no set participando da cena. Além disso, os enormes cenários também eram real. Os sets de gravação foram de fato construídos, conforme vemos na série. Dos nãos ao sucesso explosivo. Round 6 teve um sucesso fenomenal após sua estreia na Netflix. A série alcançou os incríveis 100% de aprovações no site de Rotten Tomatoes. Ele liderou o ranking de produções mais vistas em 22 países. E o streaming já declarou que o programa está bem perto de bater o recorde da série mais vista de todos os tempos da plataforma. Conquista que pertencia a Britney, mas não foi um caminho fácil até aí. O roteiro de Round 6 foi finalizado em 2009, mas o diretor Hwang Dong-Kook não conseguia investidores ou mesmo atores para fazer suas ideias saírem do papel. O motivo? Na época, a trama era vista como muito violenta e perturbadora. A trama foi inspirada em histórias em quadrinhos. Além de se inspirar em sua própria situação financeira, o diretor e roteirista de Hwang também teve inspiração dos chamados manhwa, os quadrinhos coreanos. No período em que escreveu a história de Round 6, ele costumava visitar lojas de manhwa com frequência.
Acusado de plágio? Não é exatamente incomum que algo de muito sucesso já gere algumas polêmicas. Atualmente, o diretor e roteirista Hwang está sendo acusado de plagiar a produção japonesa As the Gods Will. Uma das acusações tem como base, inclusive, a similaridade entre a cena acima do filme e o momento da primeira prova com a gigantesca e aterrorizante boneca. Contudo, o roteiro de Round 6 foi finalizado em 2009 e o filme em questão foi lançado em 2014. Até o momento, o plágio não foi confirmado. A trilha sonora é familiar para causar nostalgia? Assim como os jogos, a trilha sonora que acompanha a competição durante os episódios são melodias infantis tradicionais das décadas de 1970 e 1980, além de dar um ar ainda mais sombrio quando misturadas às cenas de violência. A trilha foi escolhida para dar um clima nostálgico e familiar, mas também para fazer referências ao tratamento infantilizado que dão aos participantes como referência à sua posição de hierarquia. A série tem vários gêneros. Indo bem além de um show de sobrevivência, Round 6 mistura gêneros como drama, horror, thriller, suspense e até uma comédia mais obscura. A Netflix montou um parque similar em Taiwan. Como sempre, a Netflix não poupou em propaganda para seu novo lançamento. Por um tempo, o streaming manteve um playground pop-up na estação de Taiwan, na Coreia do Sul. Com grandes instalações, o parque oferecia uma experiência similar, menos violência, é claro. Até a emblemática boneca marcou presença. Quando estreia a segunda temporada, a informação não é nada satisfatória para os fãs de Round 6. Em entrevista à revista estadunidense Variety, o diretor Hwang disse não ter planos para uma continuação da série, ainda que o último episódio insinue isso. Segundo ele, pensar no desenvolvimento de uma nova série seria cansativo. Se formos fazer uma segunda temporada, certamente não farei sozinho. Consideraria usar uma equipe de roteiristas e iria querer mais diretores experientes, disse ele. O motivo do nome Squid Game. Durante uma coletiva de imprensa, o diretor Hwang revelou que a escolha do nome Squid Game para a série foi inspirada em um jogo que ele costumava brincar quando criança. Acho que Squid Game é um dos jogos mais fisicamente intensos de se jogar. E também é um dos meus jogos favoritos. Acho que Squid Game é o jogo infantil icônico que melhor reflete a imagem da sociedade atual, explicou ele. As pinturas nos quartos davam pistas de jogos. Se você já conferiu a série, deve lembrar das pinturas nas paredes dos quartos, que foram sendo reveladas conforme os participantes morriam e as camas eram retiradas. E o que pode ser visto nas paredes são ilustrações de cada um dos jogos pelos quais os participantes tinham que passar. O maior sucesso da Netflix? Durante uma palestra na Code Conference em Beverly Hills, Ted Sarandos, chefe da programação de Netflix, confirmou o sucesso de Round 6. Ele afirma que, caso os números das suas primeiras semanas se mantenham firmes, a produção sul-coreana pode se tornar o maior sucesso de todas as histórias da plataforma. A Netflix mede o sucesso de suas produções de acordo com o número de acessos em diferentes contas. Quanto mais diferentes assinaturas acompanharem o conteúdo, maior é o número divulgado. Atualmente, a série original mais vista da plataforma é Bridgerton, que teve em sua primeira temporada 82 milhões de espectadores, e é esperado que Round 6 supere esse número em breve. Apesar do sucesso, o diretor Hwang Dong-hyuk falou em uma entrevista para Variety que não tem intenções de continuar com uma produção de uma segunda temporada. Ele declarou que não esperava sucesso tão grande e que uma continuação soa cansativo, portanto é pouco provável que aconteça uma segunda temporada em Round 6. O ator Young-soo, que interpretou o jogador 001 de Round 6, disse que a série mudou sua vida. Como sabemos, a série se tornou uma das mais bem-sucedidas da plataforma e foi assistida por mais de 142 milhões de famílias ao redor do globo. Em conversa com o IET Canadá, ele comenta: abre aspas, eu me sinto como se estivesse flutuando no ar, e isso me faz pensar, eu preciso me acalmar, organizar meus pensamentos e segurar a onda. Muitas pessoas têm entrado em contato, e eu não tenho um agente para me ajudar, então é difícil gerenciar o volume de ligações e mensagens que tenho recebido. Então minha filha começou a me ajudar nisso, as coisas que mudaram bastante. Mesmo quando vou tomar um café em algum lugar ou coisa assim, eu agora tenho uma responsabilidade, me faz pensar que ser famoso é difícil. Eu não tenho grandes ambições, grandes ou pequenas, eu recebi muitas coisas enquanto vivo minha vida e quero deixar tudo essas coisas para trás. Enquanto isso, a popularidade de Round 6 continua a crescer ao redor do mundo. A icônica boneca gigante não apenas existe de verdade, mas também tem um nome. Segundo a própria, ela foi batizada como Bogonia, flor símbolo da Coreia do Sul, mas também conhecida como Rosa de Saron. Mas ela gosta de ser chamada de Chantal. Ela foi baseada em desenhos de livros didáticos infantis coreanos, mas especificamente dos anos 1970 e 1980. Chantal é o retrato clássico de uma garotinha coreana. A boneca é mortal e realmente é um animatrônico que se move, feito especialmente para Round 6.
E já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha pro tio, pra titia, pra todo mundo, meu parceiro. Já deixou o like? Se você se esqueceu, deixa o like no começo do vídeo. Vê agora ele, dá uma conferidinha rapidinho. 2 segundinhos. Foi? Deixou o like? Muito obrigado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e fui!